nós vamos apresentar nosso trabalho sobre gestão da tecnologia da informação no curso de administração TGA 2 e vamos falar um pouquinho da nossa tarefa, que é sobre essa profissão, né? O administrador de tecnologia da informação. Tecnologia da informação é uma administração de recursos tecnológicos utilizando o processo de tratamento de informação de uma organização, né? É uma pessoa que é responsável pelo setor de TI da empresa, então ela fica responsável por uma equipe a qual é importantíssimo para uma gestão da organização, certo? O gerente de TI também ele é conhecido hoje no mercado como CEO da empresa. É ele que é o responsável por estar sempre à frente da equipe de informática, a equipe que produz, uma equipe que hoje, com o mercado de trabalho muito acirrado, é importantíssimo que as empresas fiquem sempre conectadas, e as empresas estão sempre com seu sistema de informática atual, ativo, né? Nós temos os três pilares da tecnologia da informação, que primeiro, é lógico, são as pessoas que fazem parte do grupo que desenvolve todo o trabalho, né? Dentro da equipe, essas pessoas elas fazem o processo, elas desenvolvem o processo, que é as tarefas da empresa, o que precisa ser feito, o que precisa ser resolvido conforme solicitado à equipe, né? E tem também a tecnologia, nada mais é do que são os computadores, os meios que essas pessoas trabalham para alcançar os seus objetivos, né? Tem a tecnologia, que são os computadores, as impressoras, a rede de internet, o sistema de internet de um modo geral, celular, que hoje se usa muito aplicativos. Então esse é o setor que o gestor de TI ele é o responsável por chefiar toda essa equipe. E quais são as atividades que esse gerente tem que realizar? São essas algumas das atividades que ele tem que realizar, né? Ele tem que elaborar o projeto, planejamento de todo o grupo, né? Ele precisa administrar esses processos, ele precisa fazer o planejamento, ele precisa se assegurar de que a equipe dele resolva os processos que assim são solicitados pela gerência da organização, gerência da empresa, né? Ele tem que dar suporte aos projetos, ele tem que priorizar alguns projetos para que os clientes da organização, os clientes da empresa se sintam satisfeitos, certo? Ele tem que definir de que forma delegar comandos para o grupo, para que fique uma forma organizada, para que fique um trabalho organizado, né? Ele tem que fazer a monitoria dessas mini equipes, desse grupo de trabalho que ele comanda, né? Ver o que é que se passa dentro do grupo, quais são as metas a serem alcançadas, né? Ele tem que garantir a segurança da informação, o sigilo absoluto total de todas as informações que trafegam pela área de TI da empresa, né? Ele tem que deixar a equipe bem satisfeita a respeito do seu trabalho, né? E quais são as habilidades que o gestor de TI tem que ter? Temos algumas habilidades em destaques aqui, né? Que é o foco, né? O profissional precisa ele ter um foco no que ele está fazendo, ele precisa ser uma pessoa que tenha atitude para desenvolver esse trabalho, ser uma pessoa empreendedora, que ser uma pessoa que pense no futuro, ser uma pessoa que tenha criatividade para desenvolver uma solução para o problema, sendo uma pessoa que tenha criatividade com o grupo, né? Seja uma pessoa que tenha comunicação, que tenha facilidade de ensinar aos seus comandados ali, a sua equipe,
o que ele precisa, o que é necessário, o que é importante para a equipe. Então ele tem que ter a curiosidade, lógico, que o profissional responsável, ele precisa ter essa curiosidade para saber o que está acontecendo no mercado, quais são as coisas novas, o que o concorrente está fazendo, o que eles não estão fazendo. Então, o profissional, o gestor de TI, ele precisa que essas habilidades estejam com ele, né? Ele tem que ser uma pessoa que dê prioridade na gestão de projetos. A empresa não pode ter um profissional que seja desleixado. Ele tem que estar 100% atenção, dar atenção total ali ao seu grupo, né? Porque o setor de TI, como eu já falei, é um setor importantíssimo. É um setor onde se passa boa parte ou grande parte, dependendo da empresa, da organização do que trabalha, passa boa parte do seu lucro, talvez, ou da sua é, 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 sua equipe de trabalho tem que resolver os problemas corretos, dar prioridade nos projetos que chegam lá para eles fazer. Né? Em consequência disso, a equipe fazendo os projetos corretamente, ele vai deixar o usuário mais satisfeito. O usuário procura uma solução, a equipe resolve quanto antes e eles ficam mais satisfeitos. O que seria a experiência do usuário? É tipo, dependendo da organização, dependendo da empresa, a queda de internet, né, um problema vindouro que pode acontecer. Então, o gerente de TI, ele já faz essa previsão para que isso não ocorra, isso não possa acontecer. Então, isso são as habilidades que o gestor de TI tem que ter para fazer uma boa gestão, né? Controle de chamados. Controle de chamados conforme o que ocorre na empresa, é um processo que define o que acontece quando a área de TI recebe um novo pedido. Significa organizar todos os chamados, né? Um chamado é tipo uma reclamação, o que aconteceu, que a internet caiu, o que aconteceu, que o e-mail não está enviando, qualquer tipo de trabalho nesse sentido, de, de, de incidente, pode ocorrer um chamado no grupo da gestão de TI. Né? Então, o gestor ele tem que ser uma pessoa responsável para que esses mini problemas não aconteçam constantemente. Então, são os chamados dessa forma. Né? Então, o objetivo do controle de chamada é garantir que todas as demandas foram recebidas, classificadas constantemente e atendidas dentro dos padrões de atendimento. Então, você não pode deixar um cliente insatisfeito, um cliente passou uma reclamação, você não pode simplesmente dizer, tá, vamos resolver e acaba esquecendo. Não, tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa que tem que ser resolvida para a experiência do usuário, esses chamados. Esses chamados, eles são classificados dentro da empresa em três tipos, que são os incidentes, que nada mais é do que uma interrupção, como eu já falei, pode ser a falta de acesso, a falta de internet no setor, né? Pode ser, se você resolver esse incidente, você não vai causar um problema. O problema é a causa raiz desconhecida, pode ser mais acidentes, caiu a internet, você não conseguiu resolver, aí fica caindo constantemente. Pode ser o que? Queda de energia, tem alguma coisa errada com a comunicação, o cabo está solto, enfim, qualquer coisa é um problema para tentar se resolver, certo? E nós temos os projetos, né? Os chamados também são os projetos que em força temporário empreendido para criar um produto e serviço em resultado exclusivo. O projeto pode ser o que? O gestor ele quer que chega para uma reunião e diz que a partir daquele momento eles vão fazer um projeto de ampliação da área, a ampliação da rede, a área de informática. Então é importante que se tenha um projeto para tentar resolver de melhor forma possível. De que forma eles vão criar um projeto para aumentar a ampliação da rede de internet. Esses são os chamados. Nós temos o gerenciamento. Voltando ainda sobre essa questão, nós temos o gerenciamento de incidentes. O que é gerenciamento de incidentes? É um processo que tem o objetivo de retomar os serviços o mais breve possível. Ou seja,
aconteceu um incidente e você tem que tentar resolver da melhor forma possível. Você não pode, como diz na linguagem popular, jogar o problema debaixo do tapete, porque esse incidente pode ser que lá na frente ele se torne um problema. Ele vai gerar um problema para a organização, para o comando da empresa, né? O incidente, ele mal resolvido, ele vai gerar um problema, né? Problema vai ser mais difícil do gerente administrar. Então você, tentando resolver um incidente, você elimina um problema, certo? Né? Nós temos aqui a forma de como deve ser feita para evitar os problemas. Como é que se faz? Primeiro, você vai identificar o problema, né? A detecção de problemas. Segundo, você registra esses problemas. A partir do momento que você não resolveu o incidente, você vai ter um problema, então você vai registrar esse problema. Uma equipe vai fazer o estudo dos problemas a fundo, vai procurar uma solução, fazer uma investigação, o que aconteceu, por que caiu a internet, por que o cabo está solto, por que faltou energia, enfim. O número 4 você vai fazer o registro do erro. Se você encontrou o erro, você vai registrar, você vai tentar achar a solução para esse problema, né? Tentou, procurou, buscou, registrou, encontrou o defeito, vamos achar uma solução, fornecimento da solução alternativa, propor uma solução para o problema, uma resolução. Você vai ter que achar de que forma você vai corrigir esse problema que surgiu dentro do seu grupo, né? Aqui, não muito importante, a partir do momento que você corrigiu esses problemas, foi o encerramento, que você vai finalizar aquele processo de chamado. Você vai dizer que ou você resolveu, ou você passou para o setor responsável, que se você não conseguir tentar resolver, você passa para o setor responsável e competente, certo? Acordo de nível de serviço, né, ou conhecido como SLA, né, é um contrato firmado entre a área de TI e seus clientes com as condições de um determinado serviço precisas para manter, para atender, considerado satisfatório, né? Isso aí é o setor da área de informática, a área de TI, ela faz um acordo direto com o cliente para ter aquela qualidade 100% para mostrar o serviço do que o cliente precisa, né? O que vai acontecer se o fornecedor não cumprir essas condições. Então eles criam um contrato ali para se dar bem, para ter o serviço executado de forma bem efetiva. É um contrato entre as duas partes, né? O planejamento estratégico é o que o gestor de TI tem que fazer, o planejamento para a sua área ali de TI. Você tem que fazer o planejamento, você tem que organizar a equipe, você precisa com que essa equipe seja motivada para você trabalhar, né? Então, o gestor de TI ele precisa desse planejamento, criar um projeto, fazer esse planejamento, depois passar para a equipe, passar para a equipe, fazer uma organização e fazer com que a equipe trabalhe direito, né? Ela tem que mostrar o projeto para a gerência, para a organização, né? Para construir esse planejamento estratégico, não precisa ser um trabalho, um planejamento, necessariamente ter o planejamento estratégico corporativo pronto, né? Você tem que estudar, ver qual é a situação, o que o cliente está pedindo para você fazer. Então você fazer um estudo, né, e antecipado e preparar um trabalho direitinho. Esse foi apenas um trabalho, nós temos uma limitação de tempo, um trabalho curto que nós fizemos, e a nossa equipe, eu, a Jaxe, a Neila, a Roseli, Francisco, a Jaqueline e a Laís, né? Foi um trabalho curto, apenas um breve conceito do que é a área de gestão de tecnologia, né? Espero que tenha sido um pouco esclarecedor. Valeu, obrigado.